Tudo em português. Bom. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu estou dirigindo, ainda vou levar um tempo para chegar em casa. Não, Está chovendo tranquilo, muito aqui em Mauro. Cascavel. Pode dirigir bem Tá. tranquilinho aí. Eu vou perguntar quem que quer Só iniciar as repetir o ponto. apresentações hoje. Se alguém tem aula para já começar iniciando, como que tá? Eu acho, professora, que como todo mundo falta bastante, você pode ir chamando aí, né? Até por ordem, porque a não ser esses que têm uma aula depois, né? Pois é, dá uma Porque, perguntada. Alguém tem aula depois? Quer começar apresentando já? senão vai chamando. Vamos lá, pau e pau. Então vamos começar, Fátima. Quer dar o ar da graça, começar? Pode ser, coloque para mim, faz favor, então, que eu liguei agora na note também. Deixa eu achar aqui o teu. E na realidade eu vou só contar o que a gente fez, né? Porque só acho que contar. não vai dar muito tempo para cada um, né? Porque falta bastante. Ou pode? Não, pode falar tranquilo. O tempo nós damos um jeito aqui. Beleza. Tem bastante tempo. Hoje é o encontro inteiro. Nós vamos revisando. Para apresentar? Aí. Mais apresentar, né? Mas pode falar bem tranquilo ali. Uhum. Deixa eu carregar aqui. Não temos muitas novidades, mas foi o que fizemos, né? Mas pode explicar bem tranquila. Sim, aham. Tá, então já está aparecendo ali também, né? Vou me apresentando até que você abre bem ali. Então. Sou Fátima, sou aqui de Pato Branco, então, né? O meu trabalho a gente implementou, nós fizemos em todos os professores que trabalham lá, a interdisciplinaridade, né? No Sense daqui, que é como os professores já falaram também, apresentaram ali de Cascavel, né? E, claro, a gente não tem toda uma liberdade que nem em sala de aula, né? Objeto cortante, de ponta, vocês sabem tudo isso, nada pode levar, né? Na sala. Então, a gente aproveitou já para fazer o projeto, já que 20 de novembro era, então, o Dia da Consciência Negra. Então, a gente fez, então, ali valorizar a cultura afro-brasileira, o legado africano no Brasil, analisar os dados estatísticos sobre a população negra no Brasil, conhecer a localização dos escravos no Brasil e os quilombos, né? E foi construído um lapbook como registro dessa aprendizagem, então. Foi muito legal isso ali. Pode passar, professor. Aí, então, tendo em vista de se tratarem de sócios educandos, entendemos a necessidade de envolver os alunos em pesquisas, projetos, então, interdisciplinares, que os coloquem em condição ativa como protagonista frente então, à construção do conhecimento. Daí, por isso, então, foi escolhido a metodologia ativa, né, baseada, então, na cultura Make. Como ferramenta pedagógica, então, o Lapbook. Aqui, no caso, professora e colegas, eu, na geografia, porque cada um fez dentro da sua disciplina, né? E fomos enganjando ali e tal. Eu comecei com o mapa mundi com eles, que a gente recebe lá às vezes 3, às vezes 4, às vezes 2 alunos, né? E a mesa é uma mesa normal, como essa que a gente tem em casa ali na nossa sala, não é carteira de aluno. Então, eu comecei com o mapa mundi, usei os canetões com eles, e a gente foi vendo aonde, claro que aproveitando as aulas do RCO, né? E os livros que eles têm lá. Daí, então, a gente visualizou lá no mapa a origem da onde que esse povo africano, então, veio para o nosso Brasil. Tipo, lá que eles saíram da parte do Oriente, né? E vieram, então, chegando até a região Nordeste, ali a região Sudeste, e daí já fomos, daí traçando com o canetão, porque no mapa dá para riscar, né?
E então eles saíram daqui, chegaram aqui, daí, o que eles contribuíram aqui, a vida deles, como eles vieram. Então a gente foi falando toda essa parte ali e, e fomos descrevendo, fazendo atividades. E como falei, daí a professora de artes também fazendo a parte dela. E eles escreveram um texto depois disso sobre, então, os negros, essa parte da África, o que eles contribuíram para nós. E daí a gente foi colocando no lapbook lá, sabe? As cartinhas deles, que depois todos eles poderiam ler, né? Isso, os outros dentro da geografia, que tem uns que não faz. E que mais? Então, aqui, o professor deve propor um projeto prático, então, aos estudantes, explorando situações reais associadas aos conteúdos específicos. Para que essa metodologia possa ser aplicada, o professor ainda deve atuar como orientador, observando o desenvolvimento dos alunos, auxiliando, né, os quando preciso. Aí a gente fez no ambiente de ensino, ela estimula os estudantes então, a desenvolverem projetos de maneira prática, de fato, colocando a mão na massa. Essa metodologia ativa é baseada então em espaços colaborativos, por meio dos quais os educandos têm ativa e baseados espaços colaborativos, então por meio dos quais têm oportunidade de trabalhar competências e habilidades fundamentais para a vida. Um dos principais objetivos, então, da cultura Make foi proporcionar que os alunos consigam colocar em prática os conhecimentos, então, que eles estão adquirindo ali com a gente, né? Pode passar, professor. A ideia, então, aqui da construção, que a gente comentou antes, foi o Lapbook, surgiu com o intuito de elaborar um recurso que proporcione a sistematização do conhecimento, então, a partir das práticas culturais, artísticas, afro-brasileiras, com conteúdos, então, interdisciplinares. Aqui também a gente viu, mesmo sendo na geografia, e daí trabalhando na arte, também repetiu bastante coisas, como a questão da religião, a questão da linguagem deles, a questão do apartheid, eu forcei bastante ali, então, para eles entenderem que a África do Sul, os Estados Unidos, né, tiveram praticamente as mesmas lutas, e também, daí eu vou falar um pouco mais do que ler, e daí teve uns que escreveram o que forçou mais para eles, o que marcou mais, e daí a gente trabalhou também o filme Selma. Não sei se vocês têm conhecimento, que também é um filme dos Estados Unidos, onde também relata essa luta, daí fala lá do Martin Luther King, né? Que também, então, ele é o líder lá e trabalha muito para a questão de que o povo tenha direito ao voto, né? Que até então eles não tinham. Foi muito legal também essa parte ali. Daí quem não sabe ali, ó, não sei se o povo já fez, os colegas, o Lapbook, então, é uma espécie de portfólio livre interativo que permite aos estudantes despertar a sua criatividade de maneira dinâmica, ativa e participativa. Então, eles gostaram muito disso também, né? Dessa forma. Cada um pode passar, professor. Então, aqui a apresentação do projeto, primeiramente, né? Multidisciplinar. A questão norteadora, então, história africana e afro-brasileira, análise de dados estatísticos sobre a população, aqui também feita, poesia afro, aqui, no caso do português, aula expositiva sobre a artista, então, Rosana Paulino, que a professora colocou. Daí foi aula expositiva, dialogada, sobre a localização, então, dos escravos e os quilombos, que foi o que eu falei, análise de documentos amarelo, oficina de capoeira também, tarde de análise musical, e aí, então, a aula explicativa, definindo, então, o Lapbook. Foi ali, então, a construção e depois a exposição dos trabalhos, onde um queria daí ler do outro, né? Pode passar, certo? E aqui, então, tá mais ou menos o que eu falei, né? Nós temos aqui a mesa normal, a gente não tem as mesas das carteiras, então já tem esse processo. Aqui eu tenho as mídias, né? Aqui, e daí depois o que aparece aqui é quando eu finalizei
efetuou todo esse trabalho, então, claro que isso aqui levou acho que umas 3 semanas para a gente finalizar. Daí eu fiz um mapa mental, depois ainda deu ali, que você está vendo na parede aqui, foi colocado, né? Então a gente não tira foto quando a gente quer, tem que estar pedindo para os agentes ajudar a gente, né? Então eles tiraram ali mesmo, depois que os meninos não estavam mais ali. Então a gente procurou todas as características, então aqui da região, da África e tal. Pode ver, ó, eu falei que eu queria criatividade, eles coloriram, ó, tudo o desenho que eles fizeram, ó. Então, ficou muito lindo. O meu final daí foi aqui. Aqui está o trabalho dos professores também, né? Pode passar, professor. Aqui, então, o tal do Lapbook, né? Então, ficou bem bonito, eles criaram, depois aqui ainda estava sendo feito, construído, né? Não sei se mais alguém já trabalhou com isso, mas eles gostam, né, dessas coisas criativas. Eu já trabalhei. Eles estavam na rua e é sempre se movimentando, e daí ali ficar pacato, né? Não faz parte. Então aqui eu achei assim, né, na finalização, que foi satisfatória, que eles gostaram, né? E a gente, é claro, atingiu os objetivos propostos, cada um dentro, né, da sua disciplina, e as produções, então, respondem de forma afirmativa ao dilema proposto na metodologia ativa utilizada. Acredita-se, então, que os adolescentes, conhecendo a história, conheçam a matriz africana como fundamental na construção, então, do nosso patrimônio cultural e também na parte da colaboração do trabalho escravo no Brasil, né? Que, querendo ou não, eles foram muito importantes para a nossa economia, né? Que eles fizeram a parte deles aqui. Só complementando aqui, daí a gente fez já um encerramento com eles, mas agora para o final de ano, a gente fez terça-feira. Eu falei para eles hoje, dei parabéns para eles e ainda disse, e me fizeram chorar, porque olha a capacidade que os meninos têm, né? Foi apresentado já um teatro ali natalino e tal, o Burro e o Boi, para quem conhece, né? Aquela história, então, de Natal. Pense, gente, que eles são fantásticos, né? Toda a capacidade que eles têm, né? E cometendo esses deslizes que acontecem, né? Então, esse foi meu trabalho, professora, juntamente com todos, né? E eu acho que foi bem proveitoso. E espero que tenha colaborado aqui com o nosso grupo, que possa servir também, né? Próximo ano, quando você trabalha isso, né? Em outros locais. Como a gente aproveita também dos colegas, né? Exatamente. Mas ficou muito bonito ali, Fátima. E essa questão do Lapbook, que é o mesmo caderno interativo, né? Ele pode ser trabalhado em todas as disciplinas. Então, eu trabalhei a minha disciplina de ciências com a EJA esse ano só com atividades interativas. E eu notei que eles se engajaram mais, o nível de frequência abaixou, eles não faltavam mais. E assim foi algo muito proveitoso que eu achei ali com a EJA. Então, eu super indico os colegas, pode ser qualquer disciplina mesmo, tem até de matemática, tudo. E ele entra, tem várias atividades dentro do Pinterest disponíveis, que são interativas também. Não sei se a tua você conseguiu lá, mas as minhas eu sempre consigo lá e são maravilhosas mesmo. É algo que é bom para fixação, que eles verem o visual cativa mais eles. Eu super indico essa metodologia. Parabéns e obrigado por compartilhar aqui conosco, Fátima. Eu que agradeço por ouvirem a gente. E agora, quem que se habilita? Eu posso apresentar, tá bem curtinho o meu, porque foi só uma aula. Pode ser, Luísa. Que eu não tinha turma. Aqui à vontade, no tempo
Hoje é todo nosso. Você consegue apresentar a tela ou prefere que eu puxe aqui a apresentação para você? Ah, você já está apresentando. Já está aí. Está entrando. Aí. Uhum. Então, deixa eu... Aí, apresentação de slides. Deixa eu voltar para ver. Então, o meu nome é Luísa, e a componente curricular que eu trabalhei foi física, foi no CBJA Paulo Liminski, aqui na Lapa. Como eu falei, uma única aula, porque eu não tenho aula no EJA este ano. Só um pouquinho que meu sobrinho está dando uns gritinhos aqui. Tranquilo, Luísa, pode ficar tranquilo. Você pega ele, Lu. O objetivo, né, era compreender que a cor de um objeto depende da luz com que ele é iluminado, e meu objetivo era fazer rotação por estação. Mas devido ao meu cronograma, né, e da professora, das turmas que ela tinha, a professora que cedeu a turma para mim, tinha somente 6 alunos essa turma. Daí, rotação por estações se tornou inviável. Então, virou... E a turma inteira em cada estação. Mas Então, as turmas aí já são pequenas mesmo. Às vezes nós temos Isso. turmas com 6, com 8, e é normal mesmo isso. Eu trabalhei lá há muito tempo, e eu trabalhei no individual na época que existia. Tinha dias que eu tinha 3 alunos na sala. Mas é normal isso, nem se espanta. Então, os objetivos específicos era compreender as diferenças entre as radiações de luz visível e invisível, que o ser humano só enxerga as radiações visíveis, e que as radiações estão presentes no nosso cotidiano, e que misturar luz e tinta são coisas diferentes. Uma você soma, e a outra você subtrai, para ficar mais fácil de entender. Daí, como eu expliquei, seria em outra turma, que seria um pouquinho maior, que daria, e no fim, por uma questão de cronograma, não deu, porque meu horário no meu colégio original mudou. Daí bati horário com a turma, daí não deu para mim fazer. Então, o que eu usei? Foi a leitura e um debate. Eu ia levar textos para eles, adaptados desse cartaz, eu acabei levando o cartaz, aonde, né, ele tinha, o principal desse cartaz era a diferença entre misturar tinta e misturar luz, e o espectro eletromagnético, né, que são todas as cores das radiações que tem, as visíveis e as invisíveis. E eu foquei nesse momento na impressora, que tem a cor magenta, ciano e amarela, que você tira uma das cores para fazer uma, né? Quando você mistura todas, você tem a preta, né? E daí as evidências aqui. Eu só consegui tirar 2 fotinhos, porque eu sou muito ruim. Aqui está o cartaz, eles não quiseram aparecer, né, na foto. E a segunda é da radiação da lâmpada de infravermelho, que até ela muda a cor das coisas, porque tem ali a carteira de identidade, e eu escrevi o meu nome com aquela caneta de marca-texto, né? E daí ela se torna fluorescente. Legal, ficou. E além disso, eu trabalhei com eles essa eu não consegui tirar, porque a sala ficou muito escura, ficou horrível a foto.
E filme, eu sou meio dirne para fazer. Era lâmpada vermelha, azul e amarela, e eu iluminei cartazes, pedacinhos de papel de cores que não fossem essas com a lâmpada. E daí, por exemplo, se eu iluminava com a luz azul o cartazinho vermelho, ele ficava num tom indo para o tom preto. Para mostrar, né, que tem que iluminar ou com luz branca ou com a luz da cor do objeto para a gente conseguir ver ele. E daí a gente fez sombra colorida também, usando um aluno como anteparo. Isso ele... Então, em volta, usando essa mesma que eu estava usando as lâmpadas para fazer com os cartazinhos, ele ficava de pé e se mexia e via quando tirava uma das cores, a cor que ficava em volta dele, daí ficava a marca de sombra. No centro, preto, né, que é a ausência de cor, e em volta as corzinhas coloridas. Que legal, esse que dava até para fazer um videozinho, que deve ter ficado muito show. Pois é, mas eu sou muito dirne. O que eu já aprendi de vídeo, achando que eu estava fazendo vídeo, eu estava fotografando. Eu fui na Maria Fumaça, achando que estava fotografando, fazendo vídeo, consegui uma fotinha. Não, mas às vezes a gente se confunde ali, você é parecido, não, né? Os meus alunos do médio regular, eu digo para eles, tá, aonde que filma aqui para a professora? Daí assim eu consigo. E a gente ficou bastante tempo conversando também, porque 2 lá eram mães de alunos meus e eu não sabia. E a gente ficou... Mas essa conversa é muito importante também, Luísa, que daí eles vão te conhecendo, eles ficam mais soltos ali para irem interagindo, então isso é bem importante também. Apesar de serem poucos alunos, eles conseguiram responder a pergunta que eu fiz. Por que que a gente testa nesses programas que tem de renovação de casa, eles sempre pegam uma tinta e vão lá na parede que querem testar. E todos eles responderam, porque se mudar a luz, muda a cor. Mas que tal? Eles pegaram bem a ideia, então, inicial ali da tua proposta. Mas foi uma aula mais introdutória, porque se eu perdesse aquela aula, a professora já ia ter avançado no conteúdo. Foi bem no momento certo daí. Então, fiz questão de ir nesse dia daí. E era isso. Não se compara com o da Hilda, né, que foi top, mas... Não, mas ficou muito bom. Eu fazer a implementação de todos os percalços. Mas essa questão também, eles trazem também a questão que eles utilizam para, em casos de crimes, né, eles utilizam a luz para visualizar isso. Ali. Isso as evidências, deve ter chamado a atenção deles, né, Luiz? Nenhum lembrou disso, e nem nenhum eu. Lembrou? No momento, nenhum lembrou no momento. Eles lembraram do clube aqui, que ele carimba a mão com tinta infravermelha. Daí, na hora de entrar, isso eles lembraram. Da cena dos crimes, eles não lembraram. A gente que está assistindo. Não lembraram. É tudo gente, tudo bona gente. Acho que nós que estamos assistindo muito filme, então. Parabéns, Luísa. Parada e ver série. Maravilhoso, muito lindo. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigada a vocês por me ouvir. Quem que gostaria de ir na sequência? Nelson? Isso. Você consegue compartilhar, Nelson? Sim. Nós vamos ouvir agora o trabalho do colega. Eu fiz a minha apresentação baseado na metodologia ativa que eu aprendi no segundo curso de formadores do segundo roteiro, que é o Design Think.
Só que o Design Thinking ele demanda muitas aulas, então eu tive que dar uma adaptada, porque senão não dá muito tempo, né? E tinha outras atividades para fazer lá no CBEJA, então acabou que a gente teve que dar uma adaptada para eles. Disciplina em História. Então, era um 4º ano do Fundamental e o objetivo geral ficou desafiar os estudantes a problematizar a visão etnocêntrica e racista dos povos originários do Paraná. Ficou meio Paraná, meio Brasil, né? Porque, na verdade, é difícil falar de povos indígenas sem falar do restante do Brasil. A ideia era que cada aluno, dentro das suas possibilidades, dentro da sua vivência, nos dissesse, nos mostrasse, contasse, falasse um pouco da visão que eles têm, né, essa visão etnocêntrica, bem europeia, do indígena no Paraná e no geral. A questão de a gente achar, até ali depois, não lembro se aparece na foto, mas foi o que eles escreveram, né? Alguns colocaram que era um feiticeiro, que era um preguiçoso, que não trabalhavam, essas ideias assim, né? Então era tentar desconstruir um pouco dessa ideia com eles. Ali para a implementação, a primeira estratégia foi o desafio, né? Que é o Design Thinking, que é justamente o desafio, desafiar eles que têm que dar uma pensada, uma raciocinada sobre o tema. Né? A visão etnocêntrica e preconceituosa sobre os povos originários do Brasil e do Paraná. Então, a primeira coisa que foi colocada para eles foi não sei se todos os colegas já ouviram sobre o tema, mas dentro da historiografia a gente tem batido bastante nessa tecla, que a gente não usa mais a palavra índio e usa a palavra indígena, assim como não utiliza mais escravo e utiliza escravizado, né? Então, são dois termos, 2 palavras aí que está sendo substituída pela historiografia com o tempo, né? Então, eu coloquei para eles, né, o que eles achavam, né? Por que alguém falava índio, por que alguém falava indígena, o que eles imaginavam sobre isso, qual que era a palavra que eles usavam, né? A maioria falou índio, né? Não conhecia também a ideia da troca do termo, né? Então, eu coloquei para eles... Aqui falando sobre o Design Thinking, né? Eu coloquei ali no quadro assim para eles, né? Coloquei povos indígenas do Brasil e aí coloquei o termo índio e o indígena com o índio riscado, né? E aí fui fazendo uma orientação para eles, explicando a questão, né, historiográfica, que as coisas mudam, que a gente utiliza esses termos para tentar se reeducar socialmente, falar de uma maneira mais correta, né? Porque tá errado o índio, porque eles não eram da Índia, né? Então não era para utilizar esse termo, e na verdade é meio que uma mentira portuguesa, porque eles sabiam que não estavam na Índia, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E aí, na sequência, coloquei ali, utilizei a questão desafiadora, né? Onde os alunos escreveram em um post-it as ideias que eles tiveram a partir da abordagem do tema e suas impressões. A gente chama essa fase de tempestade de ideias. Isso pode ser por meio de post-it, pode ser por meio de papelzinho, pode cada aluno ir no quadro, né? Eu já vi alguns professores dão um giz, cada aluno vai lá no quadro e escreve uma ideia. Eu, para ficar um pouquinho mais palpável aqui por conta do trabalho, eu optei pelo post-it, né? Então eles receberam cada um seu post-it, escreveram o que eles achavam sobre a questão de índio, né? Até, ali não aparece até pequenininha imagem, mas tem um que escreveu que minha mãe sempre disse que eles eram feiticeiros. Né? Fiquei um pouco impressionado com essa explicação, né? Com essa abordagem deles. Mas aí essa é a ideação, tempestade de ideias, né? Brainstorming. E aí cada aluno coloca lá no quadro a sua ideia, né? E aí a gente vai seguindo com base na metodologia, né? Implementação, né? Então eu tive que dar uma adiantada. Para finalizar a atividade, os alunos tiveram acesso a mapas, que seria parecido como uma rotação por estações, mas por causa da questão de impressão e tal, a gente teve que fazer no computador, né? E aí aqui, até o Heraldo depois pode dar um parecer, a gente está com uma dificuldade muito grande no nosso CBEJA,
aqui na Fazenda Rio Grande, Cerveja Matilde, porque a gente teve quase todos os Educatrons da escola roubados. Então a gente tem ali, acho que 1 ou 2 salas só que tem Educatron e um Educatron móvel. Então a minha sala desse quarto ano não tem Educatron. E aí eu comecei lá na minha sala, que é essa sala que aparece aqui com essas letrinhas. E essa aqui é a minha sala. E essa que tem essas letrinhas em cima do quadro é a minha sala. Aí para fazer o rotação por estações, que eu tive que adaptar com eles, aí eu tive que pedir para um professor para trocar de sala. Aí vocês já imaginam como é que é, né? Levanta todo mundo num lugar, vai para o outro. Então não foi muito fácil. Aí eu passei para eles, né, mais ou menos uma geolocalização aí dos povos nativos no Paraná e no Brasil, para eles se adequar, se atentarem, né, saber que não é só no Paraná e nem só em algum lugar específico, né, que os povos indígenas eles habitavam todo o Brasil, né, mais de 1.200 tribos e mais de 1.000 línguas diferentes. Aí, eu não sei se eu não coloquei numa ordem errada, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. Evidências, né? Aqui as evidências, eles fazendo a parte da tempestade de ideias. A turma, como a professora falou agora há pouco, sempre é pouco, né? A professora tem 20, 30 matriculado, mas que aparece é pouco. E aí eles fazendo ali, nessa foto do meio dá para ver o meu Educatron ali, que é a TV laranja, aquela do Riquião ainda. Na minha sala ainda tem uma dessa. Daí a outra que eu tive que pedir para trocar de sala com eles. Que eles estavam, eu não sei, eu acho que eu esqueci de colocar ali. Aqui, ó. Depois da apresentação das atividades, os alunos escreveram uma resenha para abordar os conhecimentos obtidos durante a aula sobre a presença do indígena no Brasil e no Paraná, né? Que é uma daquelas fotos ali, eles estão escrevendo a resenha, que é essa foto do meio que eles estão escrevendo a resenha sobre o que a gente tinha feito na aula, né? Colocando então essa substituição da ideia, espero que eles tenham conseguido substituir. E aqui tem mais um pedaço para eu ler aqui. Creio que todo conhecimento, por mais difícil ou complicado que seja, sempre agrega para as nossas vidas, né? Então, muitos se sentiram satisfeitos por mudar um pouquinho essa concepção meio preconceituosa que a gente tem, né? E aí, trabalhar o Design Thinking foi um processo bastante trabalhoso, porém gratificante. Mostrar para os alunos do EJA, com suas vidas já formadas, a maioria já maior de idade, né? O quanto vemos os povos indígenas como exóticos, inferiores e até mesmo como pessoas preguiçosas, né? Então, tentar mudar isso para mim foi bem gratificante. Aqui no final, né, a reflexão final eu coloquei: trabalhar com EJA é sempre um desafio, porque cada dia você vê um aluno diferente, né? Você não tem uma turma, você tem alunos, né? Aparece um aluno, some, dali 15 dias vem um novo, some, dali um tempo vem outro, um se machuca, um morre, um se muda, daqui a pouco tá ali de novo. É bem engraçado, né? Até teve um aluno nosso que sofreu um acidente e daí ele escreveu, fazia uns 20 dias que ele não aparecia na aula, daí ele escreveu no grupo: pessoal, eu ia hoje para a escola, mas não vou porque coloquei um arame no olho. Aí eu até, apesar de trágico, eu ainda comentei com a turma, falei: tanto tempo desaparecido, no dia que tomou coragem de voltar se machucou, né? Mas é isso, infelizmente é bem assim, né? Eles saem, voltam, né? E aí a gente tem que ir acolhendo eles da melhor forma. O tema de implementação teve de ser mudado, né? Devido a algumas condições tecnológicas da escola, a falta do Educatron, por exemplo. Mas no final todos os alunos participaram e demonstraram bastante interesse pela atividade e a participação no desenvolvimento da aula. Aí, só para finalizar aqui, tinha um colega da turma ali, que ele morou em alguma cidade aqui do Paraná, não lembro qual cidade que era, e ele disse que chegou a ter uma namorada lá, mas chegou uma época lá que o povo indígena falou para ela que ela não podia, né? Que ela tinha que achar um namorado lá, um companheiro dentro da tribo lá, porque ela não podia trazer um de fora e tal. Foi bem legal, assim. Tem uma galera que tem uma noção. O pessoal que vai pro norte do Paraná passa lá pelos pedágios que eles fazem, né? Mas a maioria daqui da região metropolitana mesmo não conhecia. A gente tem aqui perto da Fazenda Rio Grande, aqui atrás, Fazenda Rio Grande e Curitiba, tem uma aldeia, mas eles já são integrados à sociedade, saem da aldeia para trabalhar e tal. Então, não é aquela aldeia ainda numa área de demarcação, né? Ainda já é um aldeamento urbano, digamos assim.
Era isso. Obrigado, professora. Obrigado, colegas. Obrigada, Nelson, pelo compartilhamento aqui. Realmente, os indígenas, eles têm uma cultura diferente, né? Eles têm os costumes diferentes. E é muito importante estar repassando isso para os nossos alunos, que às vezes eles não conhecem, e às vezes o desconhecido ele se torna. Nós temos um misticismo, né? Às vezes não conhecemos, e o que conhecemos é o que vem sendo repassado através das gerações, igual era o caso deles ali, que eles conheciam o que era repassado pelos pais, uma ideia errônea ali da questão dos indígenas. E essa questão ali que você abordou, ele trouxe esse esclarecimento para eles, trouxe essa abordagem ali metodológica, com duas metodologias que você utilizou ali, a tempestade de ideias, né, que é o brainstorm, que eles também citam com esse outro nome, trouxe o design thinking, que ele é aprendizagem ali baseado nos projetos, então você trouxe ali em etapas, desenvolver o conteúdo, e isso é muito importante mesmo, Nelson. Obrigado pelo compartilhamento e Obrigado, professor. agradecemos aí pelo compartilhamento aqui no nosso grupo. Agora, quem que gostaria de apresentar na sequência? Isocléia? Pode ser. Olá, boa noite. Boa noite. Você compartilha ou você precisa que eu compartilhe, Isocléia? Eu vou tentar compartilhar aqui, se eu não conseguir, eu peço para você. Tranquilo. Estamos aqui. Deu certo, né? Ó. Então, o meu trabalho ele é parecido com o da Fátima, né? Eu gostei muito, só que ela foi bem além, bem mais além, né? Ela explorou bastante aí, né, o tema, foi bem bacana, já me surgiram várias ideias para o próximo ano, né? Obrigada pela equipe, né? Pelo incentivo de vocês, né? Hoje eu já vinha falando que, né, já estou sentindo saudade de vocês, foi um grupo que contribuiu muito, né? E hoje na escola eu comentando que vai chegando ao final, a gente já vai dando vontade de fazer outro, né? Mas enfim, quem sabe para o ano que vem, né? Então, eu coloquei aqui, estou um pouco gripada, mas acho que vai dar certo. Tranquilo. Então, a minha disciplina que eu trabalho é a sociologia, né? E eu trabalhei com uma turma muito boa, uma diversidade muito grande, jovens, adultos, bastante senhoras de idade já, e foi uma experiência muito boa. Então, aqui, deixa eu passar aqui. O objetivo, então, foi promover atividades que acontecem na Semana da Consciência Negra na escola, né, de acordo com o projeto pedagógico que é executado, conforme as habilidades essenciais de sociologia e os objetos de conhecimento, né, que são as minorias nas sociedades do século XX, entre elas os negros, índios, imigrantes e refugiados, né. Entre os objetivos, então, de aprendizagem, espera-se que os estudantes desenvolvam a sensibilidade e empatia sobre a temática, fazendo refletir sobre as atitudes e ações que possam romper com certos tipos de preconceitos e discriminações encontrados na sociedade, valorizando a cultura afro-brasileira e africana. Então, foi aquilo que eu falei, parecido com o da Fátima, né? Aproveitando o tema da cultura afro, e na influência do povo, na origem, né, do nosso povo, do povo brasileiro, que é muito rica, né, e deve ser sempre lembrada e valorizada, porque isso está no nosso dia a dia, né, na nossa cultura, em tudo que a gente faz, não só na nossa mesa, na nossa vivência, na nossa forma de viver, né, inclusive nas roupas. O objetivo aqui, né, foi esse, principalmente, as estratégias adotadas para alcançar os objetivos, então, contaram com a explanação sobre o tema, né, cultura afro-brasileiras e africanas. Aí os alunos foram para o laboratório fazer uma pesquisa, e eles organizaram, então,
um desfile de modas, né? Uma turma, eu me diverti muito, as senhoras, os jovens, eles se ajudaram, né, na organização do desfile, e movimentou-se o dia todo. A música, os cartazes, eles se divertiram muito, isso me marcou muito mesmo, né? Observando eles na organização foi muito bacana. Ali eu percebi que não existia discriminação e preconceito algum, né? Aqui, então, do relato, né? Eu já falei que eles foram ao laboratório, eles pesquisaram, né, a cultura do povo, a influência em relação ao nosso dia a dia, a nossa vida, e eles pesquisaram as cores das roupas, a moda, o tecido, né, algumas escritas, da onde que vinha, né, e foi bem bacana. Eles descobriram que tem muita coisa que a gente usa e que veio de lá e eles nem sabiam, né, da influência desse povo. Aqui no relato, então, tem algumas fotos, né? E que foi bem bacana mesmo. Eu achei maravilhoso. As cores, né? E eles entravam, cada um entrava desfilando, o povo todo aplaudia, né? As demais turmas, e essa era uma turma bem grande, eles não faltavam, né? A disciplina era curta de sociologia, e o pessoal se divertiu muito. Quem não tinha, né, a roupa, emprestava, levaram muito material, acessórios, e eles fizeram os cartazes e a música escolheram e explicava, né, quando cada um entrava, da onde que veio a cor, né, da onde que eles tiravam a influência, né, foi bem bacana mesmo. Essa parte opcional. Então, tendo como base os objetivos propostos, os resultados alcançados foram satisfatórios, né, porque os estudantes ali, através da pesquisa, eles constataram que aquilo que eu falei, muitos dos nossos hábitos, costumes, né, nós recebemos a influência do povo africano e que deve ser valorizado e respeitado todos os dias, né. E o trabalho, então, ele acabou enriquecendo as aulas, né, porque as práticas, elas servem como instrumento, né, para que os estudantes demonstrem a sua empatia, a sua sensibilidade, né, a união, e o empenho e colaboração de trabalho em grupo, né, que foi bem bacana. Eles se sentiram felizes, realizados, né, valorizados, com pertencimento dentro da escola, né, através da pesquisa e fazer acontecer o desfile, e compartilharam um pouco, então, da cultura afro-brasileira e africana. Em relação à expectativa, né, na EJA, a prática ela é possível, porque as turmas elas colaboram, né? E pelo menos aqui na minha região, o pessoal não costuma faltar muito. E as turmas são cheias, por incrível que pareça. Que bom. Porque as disciplinas são curtas, né, no ensino médio. Então, eles vêm, porque se tiver ali um número pequeno de faltas, já reprova devido à carga horária da disciplina, né? Então, eles não faltam mesmo. E foi bem bacana, porque, como eu disse aqui, né, a maioria, eles são comprometidos ali com a aprendizagem. Eles querem terminar mesmo, porque eles chegaram no médio já, né? Então, como eu digo, um ajuda o outro, é difícil o aluno desistir, porque a maioria já está no mercado de trabalho, e a maioria das senhoras de idade, elas veem que, como uma me falou, ela disse, professora, eu já criei meus filhos, então eu fico assistindo a novela à noite, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa melhor do que isso, né? E eu achei muito interessante que ela foi uma das que mais participou e contribuiu com os colegas ali, né? Ajudou a reunir a vestimenta, os acessórios, foi muito bacana, né? Eu sei que eu devia ter explorado mais, né? Mas foi bem rápido, foi um desafio, né? A gente não sabe se a turma ela vai corresponder com o que a gente lança, né? Se vai ser o resultado que nós esperamos, mas eu achei muito bacana, né? O comprometimento deles, a alegria deles, o respeito, né? A empatia e a valorização e saber de onde que veio, por que tem essa influência na nossa origem, né, do povo brasileiro, foi muito bacana. Eu me senti realizada mesmo com essa turma. E é isso, bem rapidinho, né? Mas eu sei que os colegas também vão apresentar, né? Mas que bom, Cleia, ali, essa questão da cultura afro, ali sempre é bom, nós temos ali no novembro para trabalhar, mas não tem data, né? É um tema que deve ser trabalhado ao longo do ano, para conscientizar essa questão, trazer uma abertura ali, uma ampliação de horizonte para os alunos, né?
Então, é um tema que nunca está fora de moda, nunca é fora de tempo também de se trabalhar. Então, parabéns ali pelo engajamento, até pelo trabalho que você teve ali em organizar os alunos, investir eles ali a caráter do trabalho. Pois é, foi bem bacana mesmo. Foi muito lindo mesmo. Parabéns, Cléia. Obrigada. E agora, quem que se prontifica a continuar? José Augusto? Só um pouquinho, deixa eu ver se consigo aqui apresentar. Uhum. Consegue finalizar a apresentação da Isocleia para mim? Estão me escutando? Sim, a Isocleia acho que já tirou lá. Ah, então tá. Deixa eu ver. Só você apresentar agora. Tá aqui. Aparecendo, né? Sim. Boa noite a todos, né? Sou José Augusto, trabalho com a disciplina de matemática, né? E com a turma, eu comecei a trabalhar cálculo de área, né? A cálculo de área, deixa eu ver se eu posso passar. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu estou conseguindo passar os slides aqui. Tranquilo, José. Clique em apresentação e vai dando enter que ele vai daí. Vamos ver. Deixa eu mudar aqui. Pela setinha também do teclado. Mas aí mas você tem que estar na página lá, não aqui no Meet. Tem que ficar indo e vindo. Isso. Tá bom. Aí. Então tá. Aí eu trabalho com o 4º semestre do EJA, né, fundamental, e a ideia principal realmente foi trabalhar as figuras geométricas, né, cálculo de área, né, figuras geométricas planas, cálculo de área de triângulo, retângulo, círculo, então, e determinar ali as medidas, né. A turma, né, em si ela cadê? Deixa eu já adiantar aqui. Elas são 21 alunos matriculados, mas geralmente vem na base de 15, né, a 16 alunos, a um nível elevado de falta, na verdade, mas, na verdade, é um revezamento dos alunos, né, mas consegui trabalhar, assim, bem tranquilo com eles. Trabalho no Colégio Castro Alves e com alunos de várias faixas de idade, né, tem aluno com 60 anos, e tem aluno com 16, né? Como é fundamental, ainda pego alunos de menores com fora da faixa do fundamental, mas que acaba indo estudar também. Então, de início, eu trabalhei com ele a geometria plana em sala, conteúdo, teoria, né? Como se calcula cada área, né? Ali através de materiais impressos. Depois, no segundo momento, para poder assimilar melhor ali, ter um entendimento, eu levei eles para a quadra. Né? A quadra poliesportiva ali tem várias figuras, né, planas ali desenhadas, para eles poderem fazer o quê? Executar o cálculo da área de cada forma que eles encontrassem ali. E depois, assim, para mim poder terminar ali todo o conteúdo, eu ainda trabalhei com eles nas atividades no Wordwall, que aí cada um tinha que resolver ali as atividades. Eu já vou mostrar aqui as fotos. Aqui estão eles preparando ali, né, a parte teórica em sala, resolvendo.
Depois, eu tenho aqui o esboço da quadra, que aí eles iam ter que fazer toda a medida, o que era retângulo, o que era círculo, o trapézio, então o perímetro, eles calcularam o perímetro, eles tinham que calcular quase tudo o que eles encontrassem ali. Né? Foi dividido em 2 equipes e cada uma ia fazer, depois ia fazer um comparativo para realmente ver se as medidas iam bater. Então, eles estão aqui na quadra já fazendo as medições. Né? Eles de imediato ficaram com medo, né? Às vezes meio tímidos, né? Uma coisa diferente. Ali manusear a trena, muitos sabiam, né? Vocês sabem, mas na hora de medir ali eles ficam meio que com receio. Mas aí foi, a partir do momento que embalou, aí eles foram marcando e até que gostaram bem, sabe? Eles gostaram porque sai do ambiente, né? Sai do ambiente da sala. Eu apresentei as atividades por slide, né? Eu mostrei as figuras ali para visualizar, mas só que em campo, né? Fora ali, é que eles começam realmente a perceber que a forma geométrica em todos os lugares, né? Então está presente e é uma parte que realmente eles vão aplicar na prática ali, onde que eu vou realmente utilizar. E por final eu apresentei aqui as atividades no WordWall, né? Peguei ali umas que já tinham prontas, mas já deixei programado para poder, quando eles fossem acessar, já pegar ali e fazer essas atividades para poder realmente assimilar. Deixa eu ver o resultado. Bem, os resultados, igual eu falei, foi positivo porque realmente nós saímos do ambiente da sala, né? Porque já muitos trabalhos, já vem cansado, e você fica na sala fazendo exercício, né? Teórico, aquilo já cansa mais ainda eles e desmotiva. Quando levou ali para fora, realmente aí eles começam a ter um desempenho melhor. Tanto é que depois que eu realizei todas as atividades, né, eu consegui ali analisar o antes e depois. Né? Quando eles tinham ali só o desenho no papel, do quadrado, né, você calcular, é tipo prático. Eu pego a fórmula, coloco os valores e já dá o resultado. Não consegue fazer, tipo assim, não utiliza tanto a análise, né? Agora, quando você vai para fora, né? Quando você vai no que realmente existe ali no concreto ali, aí realmente eles começam a analisar de uma forma totalmente diferente, né? Mas a turma gostou bem, bastante, assim, sabe? Porque realmente saiu e eles conseguiram compreender mais. Tanto é que teve aluno outro dia que estava perguntando, professor, eu vou trocar o azulejo de casa, né? Tem que fazer o quê para me poder, né? Quantos metros de piso eu vou utilizar? É isso mesmo? É isso, né? Outro pintor está me cobrando tanto pelo metro quadrado para pintar a parede de casa, tá certo? Então, eles conseguiram identificar bem ali na realidade onde que eles vão poder utilizar esses cálculos. Tá? Então, essa é a minha apresentação. Parabéns, José. Essa questão não tem nada, né, como você utilizar a prática, né? Você Sim. trabalhar, às vezes, em figuras não cativa eles, mas você levar eles a campo para uma medição, associar o dia a dia, igual uma troca de piso em casa, uma pintura de parede, não tem coisa melhor para a EJA do que a associação com o cotidiano deles. E você conseguiu associar ali essa disciplina que é tão difícil, né? De cativar eles na matemática, às vezes eles têm esse receio, mas você conseguiu trazer essa questão do cotidiano, do dia a dia, de como é importante eles terem esse conhecimento, e isso foi muito bom mesmo. Parabéns, José. Obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. Opa, eu agradeço. E agora, pessoal, quem que gostaria de compartilhar aqui conosco o seu trabalho? Miraldo? Vamos lá. Você precisa que eu compartilhe ou você vai apresentar? Eu acho que daqui, vamos ver aqui. Uhum. Vamos ver. Deu aí? Deu, nós estamos vendo o Classroom. Ah, tá. Pera lá. Deixa eu abrir o...
Vamos ver aqui, atividade Heraldo, relato de alimentação. Esse daqui. E agora, deu? Deu, agora eu trabalho. Todo mundo me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Heraldo Júnior, né? Trabalho com a disciplina de Geografia aqui no município... Opa, perdão. Volta lá. Aqui no município de Fazenda Rio Grande. No município de Fazenda Rio Grande, né? Na verdade, eu moro em Curitiba e trabalho em Fazenda Rio Grande, que é a região metropolitana de Curitiba, né? Quem está fora aí... Aqui. Eu tentei abordar ali, pessoal, o seguinte, professora, no segundo ano, né, eu fiz do médio, como o professor Nelson falou, a gente trabalha juntos, né, nos dois CBJ, né, Liliane? A Liliane conhece os dois. O grande problema que nós temos aqui também é a questão dos alunos, né, essa questão da evasão escolar deles, né, para vocês terem ideia, esse segundo ano, eu tenho 22 alunos matriculados, e vem apenas, nesse dia que eu fiz a implementação, veio 6 alunos, se não me falha a memória, entendeu? Então, assim, é bem dificultoso aqui essa realidade nossa. Até eu costumo, né, sempre levar um mimo para eles, né, um chocolate, um pirulito, uma bala, para tentar, de alguma forma, né, focar eles, né, trazer eles, persistir que eles venham no ambiente escolar, consiga terminar os seus estudos. E um dos problemas muito graves que nós temos ali é a questão que muitos trabalham, né? Então, eles saem de Fazenda Rio Grande, em torno de 25, 30 quilômetros de Curitiba, talvez nem isso, e eles vêm trabalhar. Então, Fazenda hoje é como se fosse uma cidade de dormitório para eles, né? Eles voltam só para dormir, então chega muito tarde, tem que ir direto para a escola, enfim, toda aquela metodologia toda. Eu coloquei ali no objetivo geral, né? É o objetivo geral nosso ali, né? Corroborar, né, para o aprendizado individual dos alunos, né, acerca das relações de produção de capital e trabalho em diferentes territórios, né, em contextos e culturas diferenciadas. Esse é o objetivo nosso ali. Opa, deixa eu voltar aqui, que foi uma a mais. Aqui, né. Então, relato de implementação, né. Para essa implementação, pessoal, do plano de ação, né, foram definidos os seguintes objetivos, né, para essa turma. Analisar as relações de produção, né, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, né, discutindo o papel dessas relações na construção, né, na consolidação e na transformação da sociedade, né, trazer para eles, né, essa relação, né, de produção, questão do capitalismo, a questão do capital, a questão de produção, né, de diferentes territórios, de diferentes tipos de culturas que nós temos, né, mesmo dentro do estado do Paraná, né, os 399 municípios nossos hoje, nós temos, né, culturas diferentes, né, setores industriais diferentes, concentração de indústrias diferentes, enfim, temos toda essa diversidade dentro dessa sociedade nossa. Depois ele também, né, definidos os objetivos seguintes: compreender a globalização e o fluxo de capitais especulativos, né. Esse termo globalização, né, é algo que nós fazemos parte desse contexto hoje, né? Nós estamos envolvidos de alguma forma, né, dentro desse processo de globalização, né? Eu vejo que muitos alunos, né, têm uma dificuldade, né, não só eles, como a gente também, muitas das vezes, né, tem uma dificuldade de utilizar, né, todos esses meios de comunicação, né, principalmente a questão dos celulares. Eu bato muito na tecla, né? O celular hoje é algo que você consegue hoje buscar qualquer informação, né, na palma da mão, de forma muito rápida, de forma instantânea, né? Mas você tem que começar a filtrar essa ideia, né? Filtrar essa relevância, né? O que é de importante, o que vai te trazer, né, no seu desenvolvimento, né, pessoal, no seu desenvolvimento financeiro, enfim, todas essas ideias. Depois ali também ele fala sobre, nós colocamos ali, identificar a importância da expansão do capitalismo para o desenvolvimento da sociedade, né? O que o capitalismo trouxe para o desenvolvimento da sociedade, né? Quando começa a chegar, então, né, essas indústrias, né, multinacionais, transnacionais, enfim, começa, né, de alguma forma, desenvolver, né, todo esse capital, desenvolver toda essa nossa sociedade, né, dentro hoje do nosso país. E no intuito do quê, pessoal? De alcançá-los, né? No intuito, né, de alcançá-los, foi utilizada a metodologia ativa, né? Sala de aula invertida. O que eu tentei fazer, né?
eu tentei, passei lá, expliquei toda essa questão de globalização, a gente já vinha trabalhando, já vem trabalhando todo esse contexto, e de alguma forma não joguei para eles o seguinte, o desafio seguinte, eles fazerem essa pesquisa, né, de todo esse entendimento, o que eles conseguiram trazer, e em sala de aula a gente foi trabalhando de forma mais objetiva, sabe, de forma mais, fomos fazendo como se fosse um quebra-cabeça, montando e fazendo um debate. Então eu tentei montar 3 grupos de 2 alunos, que é o que tinha em sala de aula, para eles, entre eles, trabalhar todo esse conceito, fazer uma discussão, entendimento de um, entendimento do outro, fazer um debate interno ali entre eles e eu, claro, apoiando eles ali. Depois ali, ele vem ali, né, inicialmente o conteúdo foi apresentado, né, de maneira superficial e os alunos foram instigados, né, a pesquisar sobre o tema, isso que eu acabei de dizer para vocês. Deste modo, eles foram levados ao laboratório de informática. Também levei eles para fazer um processo de busca, né? Para vocês terem ideia, assim, a gente tem alunos hoje, eu recebo aluno hoje no CEDEJA, né, no EJA, que quando você passa uma pesquisa, muitas das vezes, eu já fui indagado o seguinte, eles me perguntam, professor, como que eu coloco no Google? Como que eu faço essa pesquisa? De que forma eu vou buscar essa pesquisa? Entende? Então, assim, eles não têm esse feeling de buscar essa informação, de buscar esse entendimento. Então, eu coloquei eles lá no laboratório, lá na sala de informática, não são muito computadores, mas tem alguma coisinha ainda, para que eles buscassem o entendimento deles, e aí fui ali, de alguma forma, instigando, né, mostrando como que funciona, como que quais são os sites confiáveis que ele deve buscar, esse tipo de informação, ele vai fazer uma leitura, né, ele não pode pegar toda aquela informação 100% dali, ele tem que fazer um entendimento, ele tem que entender o que está dizendo, e essa coisa toda. Né? As pesquisas também foram, né, realizadas no celular deles, como eu disse anteriormente, né, eu sempre instigo eles a utilizar isso de forma mais contextualizada, né, de forma que ele pode utilizar mais para o desenvolvimento, né, da disciplina que ele esteja estudando, seja lá geografia, seja qualquer outra disciplina. Esquecer um pouco de redes sociais, porque eles são muito focados nisso, né, isso eles sabem fazer e muito. Pois o tempo do laboratório é curto também, porque a gente tem lá todo um processo, vários professores utilizam, né? E agora, com a chegada dessas plataformas, então, eles utilizam de forma mais constante. Após a realização das pesquisas, os alunos se organizaram em grupos, né, selecionaram os conteúdos, elaboraram os materiais e apresentaram para a turma. E foi feito, então, esse debate, né, desse tema proposto para eles ali. Então, aqui algumas fotos que eu consegui tirar ali, então perceba que nós estamos ali em 6 alunos. Aqui a dificuldade que nós temos é bem complicado nessa questão, pessoal, o pessoal, né, em outros municípios do estado do Paraná, a nossa realidade, eu vi professores aí, né, os colegas falando de 16, 18, 20. Existe turmas com essa quantidade de aluno? Existe, mas são poucas. A grande maioria, você tem um grande número, né, de matrícula no começo do ano, e no decorrer, se você não fizer algo diferente, se você não for buscando, entendeu? Se você não... eu, particularmente, né, às vezes eu levo muita realidade, né, minha, né, vivenciado no dia a dia, né? Eu dou aula à noite e durante o dia eu trabalho na área comercial. Então, eu levo muito essa questão do mercado de trabalho, né, como está mais exigente hoje, qualificação profissional, né, como fazer uma abordagem, né, numa entrevista de emprego, quais são as perguntas mais constantes que se fala. Então, de alguma forma, trazer eles, né, para eles terem esse feeling, né, esse entendimento, e eles gostam demais, sabe? E muitos, assim, no intervalo, eles deixam, alguns deixam de lanchar e vêm ali sentar comigo, de alguma forma, para a gente trocar uma figurinha, trocar uma ideia. Então, isso é muito interessante. Então, esse aí foi o dia que eu passei ali o trabalho, que nós já pesquisamos, fizemos ali um debate interno com eles ali. Lembrando, pessoal, ali, nessa turma, eu tenho 2 alunos ali que são alunos de reforço, sabe? Aluno que ele tem laudo e eles têm um desenvolvimento assim, tanto a professora, né, que faz esse trabalho com eles, né, a professora Zeli, não sei se a Liliane conhece, não, mas ela faz um trabalho muito diferenciado com esses meninos, e eles vêm desenvolvendo, assim, de uma forma, assim, que é gratificante, sabe? Para todos, assim.
E o resultado alcançado dessa implementação, né? A implementação permitiu um maior engajamento dos alunos nas atividades, eles se sentiram motivados em alguns momentos, claro, você tem que deixar eles bem soltos, mas eles têm, para vocês terem ideia, essa foto que eu fui tirar deles, muitos não queriam que tirassem fotos. São muito curiosos, né? Então, eles têm esse receio, né? Pesquisar e apresentar seus resultados, né? Contudo, poucos alunos participaram, como vocês viram, de todas as etapas da implementação, pois o público do EJA é bastante faltoso, né? A gente que trabalha aqui, a gente sabe dessa realidade, né? Os objetivos da aprendizagem foram alcançados, sendo possível, né, uma troca de ideias, né, antes, durante e após a apresentação. E a gente vê, né, eu percebi que eles buscaram, né, dentro do limite deles, mas eles buscaram, foram. Ao primeiro momento eu disse que eu estava fazendo uma implementação, um curso, e eu escolhi a turma deles, né, para deixar eles mais motivados. Eles ficaram todo eufóricos assim, mas na hora de foto, eles não queriam muita foto, muito vergonhosos, algo nesse sentido, assim. Eu acho que é isso, Liliane. Esse é o trabalhinho que eu tentei explicar lá da melhor forma possível lá. Não, mas é isso mesmo, Heraldo. Essa questão que eles trazem, eles têm mesmo um receio um pouco de foto, de vídeo, mas às vezes a gente vai dando um jeitinho, às vezes tira meio de longe, para até reservar esse receio deles, né? Isso. Que a gente querer obrigar não dá, né? Eles têm esse receio, não a gente dá. tira de longe, assim, só para revisar mesmo que foi efetuado. E a questão é comum aqui mais para a região do sul, né, da pouca quantidade de alunos, né, que também na minha região tem um número um pouco baixo, que muitos eles entram e desistem, né, eles evadem e causam evasão, né, escolar, e muitas vezes não retornam. Isso é muito comum. Então, assim, é que eu sempre digo, isso é muito comum. Agora mesmo a gente está aí no finalmente aí, tem turma aí que desistiu em torno de 7, 9 alunos. Então, o que eu faço quando eu entro? Eu procuro fazer um grupo, né, de WhatsApp. Primeiro pergunto se eles permitem isso. E às vezes eu sempre estou lá, você está passando a sua globalização, eu pego lá um link lá, videozinho de 5, 10 minutos, jogo para eles, tento instigar, digo, olha, hoje vamos lá que vai ter algo diferente. Aí eu levo um chocolate, levo um bis, sabe? Eu vou de alguma forma brincando. Bom, Liliane, você me conhece, nós trabalhamos juntos, né? Então eu tento fazer o trabalho, mas de uma forma mais tranquila, mais aberta, para eles se sentir mais acolhidos, né? Porque senão eles desistem mesmo. Eu não sei o que tem aqui, mas é algo surpreendente. Dá 10 horas, eles já começam a dormir, já cansados também, porque eles saem cedo, pessoal. Eu tenho aluno meu que acorda 4h30 da manhã. Tá? Não é um nem dois, são vários, né? Para chegar em Curitiba, 7h30 da manhã. Então é muita coisa, e um percurso de 22, 25 quilômetros. Mas entre transporte coletivo, enfim, aquela coisa toda, né? Mas vai, de alguma forma a gente tenta o possível, né? É o cansaço diário, né, deles, daí como eles vão para outra cidade trabalhar e daí estudar junto acaba sendo pesado, né, e daí acaba os professores dar aquela motivada, trazer aquela aula diferente, estar motivando ali. Mas parabéns ali pelo seu trabalho, você motivou, trabalhou de uma maneira diferenciada ali com eles. E parabéns ali por estar fazendo além, né? Levando sempre um docinho, alguma coisa para estar motivando eles ali. Parabéns. Obrigada, Heraldo, pelo compartilhamento aqui conosco. Quem que gostaria de ir na sequência? Pode ser eu? Pode sim, Mauro. Tá. Você precisa que eu compartilhe? Eu vou tentar compartilhar. Eu estou aprendendo aqui, né? Então, deixa eu ver. Deu um negócio aqui mesmo. Eu levantei aqui, compartilhar. Não é esse. É aqui? Não. E aqui. Compartilhar. Então, vamos lá. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Então, ó, eu sou o professor Mauro, eu sou do núcleo de Cascavel e da cidade de Cascavel. Então, como muitos já sabem, de manhã eu trabalho na penitenciária industrial, né?
de nome agora, né? Deu o nome de um servidor que faleceu numa rebelião. E trabalho com fase 1. E à tarde, que é o projeto aqui, eu trabalho no Sense, pelo CBEJA, né? No APED, que é um apoio pedagógico descentralizado, que é o Sense 2. Na disciplina de Sociologia, que é a medicina de concurso, quando eles acabam Sociologia, eu trabalho Filosofia com eles, e quando também precisa, eu trabalho História. Então, o que era o nosso objetivo geral? Nós tínhamos, desde o início do ano, já mais ou menos na capacitação em fevereiro, a gente se reúne os professores na sede do CBEJA e traçam o que seriam os projetos relevantes que a gente vai fazer para cada ano. Então, no caso, agora, 2023, trabalhamos as questões de ecologia, trabalhamos as questões de lendas e cultura popular, e agora, para o final do ano, para fechar, junto com a questão da consciência negra, trabalhamos essa questão sobre que envolve, né, o racismo, envolve o bullying, mas com enfoque forte na questão da consciência negra. A disciplina de Sociologia é curta, né, como a professora estava dizendo lá, ela também é professora de Sociologia, né, são 64 horas aulas, e o meu objetivo, o trabalho foi grande, foi dividido entre todos os professores, né, um núcleo comum, onde todo mundo trabalhou a fundamentação, mas os trabalhos específicos foi meio que sorteado. E foi interessante, essa experiência foi muito interessante, muito rica, no sentido que, no dia que foi sorteado, eu e a outra professora, trabalhamos isso, nós não estávamos porque é o dia do nosso dia sem vínculo. Então, foi pedido, um núcleo aqui, não sei como não se organizou, dia 14 de novembro é feriado municipal, e não estava previsto no calendário. E aí o pessoal tem que repor esse dia. Mas como 14 de novembro foi numa terça, aí eu não precisei vir, e aí me deram um determinado trabalho, que a gente vai ver aqui na sequência, que acabou virando tipo uma cultura maker, né? Os alunos, a gente teve que aprender a fazer, para depois fazer com que eles fizessem, mas foi muito, muito bom. Então, aqui, a ideia era desenvolver estratégias de compreensão do multiculturalismo na sociedade brasileira, como escrevi aqui, no intuito de construir comportamentos e informações consistentes para a superação do bullying e do racismo, a partir da sala de aula, e também colocando toda a força da Semana da Consciência Negra em 2023. O que eu tinha escrito aqui para falar para vocês foi o seguinte também, ó. Multiculturalismo na sociedade brasileira. A partir da necessidade de perceber na sociedade o bullying, o racismo, que começa muitas vezes em casa, mas está presente nos diversos espaços da sociedade. E a escola, como um dos espaços da sociedade, não escapa dessas realidades. A escola é também, entre muitas funções ela tem, né, é um espaço terapêutico para libertar o ser humano de uma das doenças sociais mais graves, que é a ignorância. Ignorância é essa que serve de base e alicerce para inúmeros atos de preconceito, a exemplo do bullying e a exemplo do racismo. Aí, continuando, ele tinha objetivos, né, de cada disciplina, tinha alguns objetivos mais específicos, porque ele envolveu todas as disciplinas, conhecer aspectos históricos e culturais que envolvem as diversas culturas no Brasil, com enfoque da cultura negra, as contribuições dessa cultura dentro da nossa cultura, e mostrando para eles que nós somos parte dessa cultura, não tem como negar. Essa cultura faz parte da nossa identificação, da nossa nacionalidade. Um objetivo bem específico: melhorar a convivência no espaço escolar, diminuir os casos de bullying e cyberbullying, bem como atitudes e piadas de cunho racista. Desenvolver mudança de mentalidade a partir de leitura de textos, material científicos, né, material audiovisual, e de construções teóricas a partir de referenciais no assunto, ou seja, de pessoas, né, de nível nacional e internacional que têm contribuições relevantes. Então a gente pegou falas dessas pessoas para trabalhar com eles, como exemplo da fala do Mandela, né, aquela fala que ninguém nasce racista, né, ninguém nasce odiando alguém, isso aprende dentro de um processo cultural. A gente trabalhou também ideias desse sentido.
A implementação se deu dentro, como eu disse, de um projeto que convidou todos os professores da escola, sendo que o trabalho foi distribuído em frentes comuns, que eram a parte da fundamentação teórica, a questão dos filmes. Eu vi a professora falando, o filme que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou o filme Selma, que é a presença, um filme que alguns conhecem, né? Quando Martin Luther King foi para a cidade de Selma, nos Estados Unidos, e contudo ele ser um pacifista, enfrentou um monte de hostilidade. Trabalhamos também o filme Green Book, que é um filme muito bom, e a minha parte do trabalho de cunho prático foi bem interessante, né? A gente tinha que desenvolver, teve, né, entre outros, o pessoal que trabalhou mais nas oficinas de pintura de tela com eles, que a gente vai ver aqui uma das fotos, pelo menos, e a minha foi a construção da Baiome. Eu nem conhecia o que era Baiome, foi bom que eu me inteirei. Era a boneca negra de pano que as escravas faziam, porque quando eles vinham, tinham as crianças, não tinham dinheiro, não tinham nada, né? Não existia brinquedo, e elas cortavam, rasgavam a saia e faziam essas bonecas e para as crianças brincarem. Então, ela tem um símbolo, ela não é só uma bonequinha de pano, ela é considerada um símbolo seria a boneca da felicidade. E trabalhamos receitas culinárias da cultura africana, poemas e a construção de cartazes. Então, a minha parte mais ficou em relação à construção da boneca. Eu tive que aprender a fazer a boneca em todos os passos e aprender bem para depois passar para eles fazerem a boneca. E talvez eu adiante o assunto, mas eu achei tão interessante. A gente vai olhar ali depois nas fotos, na sequência. Na sala, no máximo em 5 estudantes, né? Fico por sala no Sense. Nós estávamos em 5. Na hora de você convencer adolescente a fazer uma boneca, vocês devem imaginar, né? Ainda mais esse pessoal da socioeducação, né? O menor infrator e outros de escola, né? Eu sou homem, eu sou macho, vou fazer boneca, né? Então começou a querer ter um clima assim, né? De que eu vou fazer boneca? O que vão dizer de mim se eu estiver fazendo uma boneca? Então a gente tinha fundamentado bem, e aí eu usei uma estratégia que eu achei assim interessante. Eu tentei e deu certo. Eu falei para eles assim, a gente fundamentou bem seriamente sobre essa questão da boneca, não fiz nenhuma brincadeira, porque já teria que convencê-los de fazer a boneca, né? Porque alguns podiam dizer, não quero, lá nós temos isso. Ontem um aluno de uma das turmas não quis assistir aula, não quer mais assistir aula e pronto. E aí não tem o que fazer, porque senão ele vai tumultuar ou já se recusa a sair do alojamento. Aí eu disse para eles o seguinte, na motivação eu falei, olha, vocês podem contar toda essa história que nós contamos e pegar essa boneca que vocês fizeram aqui e presentear as mulheres especiais da vida de vocês, né? Com certeza deve ter mulheres especiais na vida de vocês. Aí coloquei, né, a questão da mãe, da namorada, da companheira, de uma irmã, da tia, ou mesmo da avó. E eu falei, olha, e outro aspecto lindo de tudo isso, do trabalho de vocês, que essa boneca não é uma boneca qualquer que você fez por fazer. Você fez essa boneca dentro de um contexto, dentro de um estudo. Ela representa muito mais do que uma bonequinha de pano. E depois eu coloquei para ele o seguinte, e olha uma questão, quando você for dar de presente para... Podia fazer mais de uma boneca, se quisesse, né, para dar de presente para mais de uma pessoa que ele quisesse. Olha o valor que vai ter esse presente. Não foi feito por uma indústria, não foi um presente que você teve que ir numa loja comprar. Esse presente foi feito com teus sentimentos. Você pôs amor aí, pôs atenção. Então, eu digo, tem um outro valor. Um valor gigante, porque é uma coisa que você mesmo fez. E isso entrou na mente deles, né? Eu gostei que entrou na mente deles, eles se pegaram a coisa, se empenharam mesmo em fazer. Alguns fizeram mais que uma. Aí eu achei isso muito, muito legal. E a escolha do tema, Consciência Negra, eu digo, foi uma escolha coletiva, no início do ano dos professores. Voltando aqui, né, no tela, os objetivos gerais, conhecer a produção teórica científica, a produção da mídia, científica e a produção de mídia, para transformar a nós próprios, né, cada um, e transformar também a realidade que nos cerca, a partir da casa, da escola, das redes sociais. Cada um tem um compromisso de, a partir desse conhecimento, fazer uma diferença. Era essa a ideia. Eu falei, a gente colocou muita questão assim, não vamos ficar aprendendo
coisas teóricas, mas que não consigamos colocar na prática. Vamos trazer alguns elementos práticos para a gente mudar aquilo que a gente vê que não é bom, que é péssimo, que é a questão do bullying, do racismo. Objetivo específico, perceber a partir das estatísticas, que a gente trouxe para eles informações estatísticas, denúncias, pesquisas e reportagem midiática, os nefastos aspectos das atitudes de segregação, do bullying, do cyberbullying, do racismo, como elementos a serem combatidos com informações e atitudes de conscientização para o respeito à diversidade cultural, como forma de construir uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Metodologia passou pela leitura, passou pela produção de texto, cartazes, quadros artísticos, as funções da boneca negra, boneca da felicidade, a Baiome, receitas e culinárias, estudo e produção de poemas de cultura africana. E uma coisa que eu vou adiantar também, que foi uma coisa muito gratificante, para eu abordar, quando eu iniciei a abordagem desse trabalho sobre bullying, sobre racismo, eu os coloquei, eu joguei para eles a situação de como se eles, por um acaso, já experimentaram estar numa situação dessa. E, para minha boa surpresa, eles tiveram uma grande identificação com as questões dos negros, a partir de fazendo uma ponte, porque muitos deles têm situação de vulnerabilidade social. Muitos deles têm uma roupa simples, muitos deles já se perceberam sendo olhados por outros de uma maneira preconceituosa, ou pela roupa, ou pelo piercing, ou pela tatuagem, ou pela situação de conflito com a lei, que alguns sabem que eles estão. Então, eles disseram assim, eles se identificaram, e isso, para mim, foi uma grande chave de leitura. Eu não fui com isso pensando que eu ia conseguir isso num primeiro momento, mas quando eu tive das respostas deles, que eles se identificaram com a questão do negro, pensando assim, às vezes alguns são negros, né, lá, mas eu não sou negro, mas eu passo por isso. Porque a gente mostrou que o que fazem também com eles, às vezes em situações da piercing, da tatuagem, da aparência, ela também é um tipo de bullying. E eles, como se sentem? Se sentem bem? Claro que não, ele ia dizer. Então, eu digo, é uma coisa que eu não gostaria para mim, então também não quero para o outro. Então, conseguiu trazer essa relação, isso me deixou muito satisfeito, né? Então, aqui, tem uma coisa a dizer que é importante. O nosso fechamento desse trabalho ia ser hoje, mas choveu aqui em Cascavel, caiu o céu. Então, não teve deslocamento. Então, a gente deixou para amanhã. A gente preparou todo o ginásio, com cartazes, com toda a produção deles, e depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui, lá já no final, depois eu volto, nós vamos fazer, essa foi a Baiome que eu fiz, né? Está na minha mão até, inclusive ela aqui. Eles fizeram, e vão, além daqueles que iam levar nos seus pertences, ela vai ser também dada de presente para os pais que vierem, né, visitar, para as pessoas que vierem na exposição, como uma construção também do trabalho deles. Então, eles fizeram também para presentear os visitadores, né, que vai vir pessoas de fora, não muitas, né, mas vão vir visitar a exposição. Voltando aqui, né, Dia da Consciência Negra, né, que é o trabalho nosso, aqui parte da nossa equipe, né, não dá todo dia, né, não está todo mundo, porque alguns não vêm no dia, né, na nossa sala dos professores, né, tem as duas pedagogas da CBJ, pedagoga da unidade, a professora de arte, professora de inglês, mais uma turma aqui. Essa aqui foi uma das obras artísticas que eles pintaram, teve várias. E eu fiquei impressionado, porque eu não sei, acho que, como todo mundo, a arte sensibiliza muita gente, né? E acho que não tem quem não se sensibilize pela arte, pelas várias expressões que a arte fez. Então, esses quadros também vão estar expostos no dia da manhã. Esse é um dos, eu acho que foi mais de um quadro por adolescente, porque o adolescente fez 2 quadros. Hoje, na unidade, com os que saíram essa semana, nós estamos com 36. Mas o dia desses trabalhos tinha mais de 40. Então, vão estar todos os trabalhos deles. Aqui alguns dos cartazes. Por trás desses cartazes, o que tem de interessante, não é só a colagem, é que a gente motivou eles
para preparar eles mesmos fazerem, né, a construção da frase, de uma frase que não fosse uma frase para ficar bonita no cartaz, mas fosse uma frase que representasse uma questão de um comportamento que eu quero desenvolver, ou que eu quero que os outros também desenvolvam. Então, esse aqui me chamou a atenção, né? Hoje um dia, para refletir e reconhecer que combater o racismo é um dever de todos. Aí depois, aí eles trabalhando, eu até tive que insistir para eles aqui, não olhe para a máquina, né? Mas é que essas fotos ficam só até aqui, entre nós, né? Porque é proibido a foto do rosto deles, assim, tem que fazer, tem que tampar, né? Tal coisa. Mas eles foram muito colaborativos, né? Aqui estavam na mesa, os paninhos, né? Então eles começaram do zero, eles pegaram cada paninho, cortaram com a tesoura, e saiu coisas boas, saiu coisas bonitas, né? E bem interessante. Aqui já é da culinária, não fui eu, foi mais a professora da professora de geografia e outros professores que fizeram essa parte da culinária, que juntaram com eles, a partir de pesquisa, receitas da culinária afro-brasileira, e aí trabalharam toda uma questão do quanto isso está presente no nosso dia a dia, como uma contribuição dessa cultura, como algo que a gente muitas vezes aprecia e nem para pensar, né, que veio com uma contribuição do povo africano, que veio para cá e se integrou à nossa cultura. Aqui a Bayomi, que vocês já viram, né? Essa foi a que eu fiz, guardei em casa, né? Fiz questão de trazer ela. E depois aqui, vamos ver. Resultados alcançados. Então, dentro dos resultados alcançados, declarações pessoais e escritas contra toda forma de discriminação. Constatação de que não se deve julgar pessoas por suas características étnicas ou de qualquer outra espécie. Transmissão de conteúdos pelos discentes, nossos tutores, reforçando o que foi estudado e visto na bibliografia. Declaração de que o mundo melhor se faz com conhecimento e respeito às diferenças de cada indivíduo. Depois, como uma reflexão final, a gente tem aqui, esse trabalho, por ter sido multidisciplinar e transdisciplinar, teve um resultado fantástico, uma vez que o assunto foi abordado por várias disciplinas, com focos diferentes, mas com objetivos comuns. Percebemos nos depoimentos dos nossos alunos, bem como nos processos de sala de aula invertida, que a gente teve também um pouco de sala de aula invertida, mas no meu caso, da boneca, virou tipo cultura maker, porque eles tiveram que fazer e apresentar a partir das nossas instruções. Que teve uma linguagem uníssona, né? Os alunos conseguiram identificar-se com as minorias excluídas, que eu tinha falado antes, segregados, porque vários deles tinham uma ou mais histórias de bullying, ou deles, ou de familiares, ou de racismo, ou de outros tipos de preconceitos sofridos, sendo que o trabalho trouxe a eles, estudantes, uma condição de repúdio a esse contexto, nos quais muitos deles experimentam suas vidas, ao mesmo tempo que propuseram ações para que tais realidades sejam transformadas. Então, já terminando, né, eles mesmos propuseram, né, que chegaram à conclusão, né, que se eu não faço nada para mudar essa realidade, ela vai se perpetuar. E aonde eu posso fazer? Eu falei, a gente tem irmãos, tem amigos, a gente tem pessoas que a gente tem a obrigação de, já que foi iluminado pelo conhecimento, não deixar. Peguei aquele princípio socrático, né, das 3 peneiras lá, deixa que a coisa morra em mim, não passar para frente, né, uma coisa negativa. E ainda oportunizar a outra pessoa de refletir, né, o quanto é ruim, é desagradável, constrói um mundo difícil, se a gente reproduz isso que a gente está vendo aí na sociedade que não gosta. Então, foi... muito, né? Foi mais ou menos isso, né? A gente agradece a atenção de todos. Obrigado. Mas parabéns, Mauro. A questão ali de você enfatizar a história da boneca de pano ali, que eles trouxeram ali, como que ela era produzida e qual que era a função dela ao longo da história ali, é importante porque muitos não conhecem, nunca imaginaram como que foi lá o tempo que eles tiveram essa questão do transporte lá nos navios, que as mulheres tinham as crianças, pegavam um pedacinho ali do pano do próprio vestido para fazer a bonequinha para eles
pararem ali de chorar, que muitas vezes não tinham nenhum brinquedo, nem nada, e você trouxe toda essa realidade ali, e ó, que legal, lá, ó, que linda que ficou a boneca do Mauro. E essa questão é muito importante, porque muitos não conhecem a história, ainda mais os jovens ali, que o teu público é mais jovem, então eles não conhecem a história de como que surgiu, eles trouxe bem explicadinho ali, como que era feito, tudo. Isso é importante mesmo, a gente está enfatizando, trabalhou a questão do bullying, do racismo com eles, e como eu disse, esses temas eles não têm uma data própria para ser trabalhados, devem ser trabalhados ao longo do ano. Você trabalhou essa questão ali com muito afeto, muita atenção. Parabéns mesmo, Mauro. Obrigado por compartilhar aqui conosco. Foi um prazer ouvi-lo ali e ter esse relato dessa experiência maravilhosa ali. Obrigado, Mauro. Quem que gostaria de apresentar agora na sequência? Temos só mais Newton. Pode ser você? Pode ser sim, professora. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Você consegue compartilhar ou quer que eu compartilhe? Eu acho que eu consigo. Uhum. Só, primeiramente, eu queria só perguntar para o professor Mauro, mas ele usou do próprio vestido dele? Não, das filhas e da mulher. Ó, Newton. Não, mas a história é maravilhosa, professor. Parabéns. Viu, mas eu tenho algo parecido com vestido, que eu guardo até hoje. Eu era Frei Capuchinho, e o meu hábito, eu trouxe do convento e está guardado aqui em casa. Tá, o Mauro foi quase padre já. Mas eu sou diácono da igreja e eu uso vestido direto, Mauro, pode ter certeza. Eu já estou acostumado a usar. Uso muito. Uma outra questãozinha rápida aí também, professor. Outro dia eu passei num colégio ali que eu dou aula, assim, achei uma frase tão dolorosa, assim, estava escrito assim, vamos queimar os racistas. Que coisa horrível, né? Nossa. Achei muito estranha essa frase, não sei, não concordei. Porque agressão não é o caminho, né? E estava assim no corredor, assim, sabe, professor? Estava assim no corredor, assim, vamos queimar os racistas. Acho que eles fizeram algum trabalho, né, sobre essa questão do racismo. Mas, nossa, que frase assim que acho que não ficou legal, não, né? Forte. Tá, deixa eu só abrir ela aqui, ó, para apresentar. Isso. Então, professora, eu acabei fazendo assim faltou, né, as fotos que você tinha me pedido, né? Só que aqui tá no final, parei. Mas dá para você incluir ainda as fotos. Não, eu tenho algumas fotos que eu preciso incluir, só que tive uns probleminhas aí. Como que eu faço para mexer nela? Como que é? No teclado mesmo, nas setinhas dá certo. Ele não dá. Deixa eu ver aqui. Ontem eu apresentei e deu certo ontem. Mas pequeno também a gente consegue ver. Agora acho que deu, né? Deu tá aí? Voltando. Tá. Então, assim, eu sou professor, eu não trabalho na EJA, né? Eu estou trabalhando aqui no Estadual Santa Rosa, aqui em Curitiba, no bairro Cajuru, ali, perto do Peladeiro, quem conhece aqui em Curitiba. E eu tenho muita vontade de trabalhar com EJA, né? Então, por isso que eu estou com vocês aí hoje. Eu estou entrando esse ano, né? Trabalhando no ensino regular. E esse trabalho com implementação, né, do projeto microempresa ali, é uma turma de empreendedorismo, né? Tá aqui, ó. Meu nome e tal, professora. Então, empreendedorismo, e daí eu fiz esse projeto de implantação justamente para que eles fizessem na prática a implementação de uma empresa, né? Fizesse todo o processo da empresa. Só faltava entrar lá no empreendedorismo, lá do gov, lá .br lá e criar o CNPJ, porque praticamente fez tudo, né? Então, como que foi o processo, né, de implementação? Eu dividi a turma em 4 equipes, né? 4 equipes, e daí cada turma, assim, escolheu que tipo de empresa que eles gostariam de trabalhar. Foi muito legal. Então, por exemplo, teve uma
a turma A, eles quiseram criar uma pizzaria. O grupo, né? O grupo 4 está aqui, ó. Aqui, ó, 4 grupos. Daí o grupo 3 trabalhar com material esportivo, uma venda virtual. O grupo 2 panificação artesanal. E o grupo 1, olha só, o grupo 1 foi o mais interessante. Eles estavam indecisos entre criar uma empresa de apostas online, né, que hoje é o forte, né? Todo mundo fica falando sobre isso. E também sobre empréstimos consignados. Eles queriam abrir uma empresa de agiotagem, né? Falei, aí não dá, né? Aí complica. Aí vieram com essa história de empréstimos consignados. E foi muito legal, porque em nenhum momento cheguei assim, falei para eles assim, olha, isso aqui não é inviável, tal. Eu trabalhei muito com as planilhas de custo. Aqui, ó, né? Eu até coloquei alguns anexos aqui. Trabalhei muito com as planilhas de custos e tal, para eles realmente verificar se era ou não viável, né, o projeto deles. E eles foram até o final, tanto que praticamente só a panificação artesanal ela se tornou viável, né? E aí, então, eles fizeram esse trabalho, tudo, né? Fizeram todo um estudo, né? Aqui, ó, os anexos aqui, ó, a questão de salarial. Eu coloquei aqui, ó, um funcionário hoje, né, ganhando um salário mínimo. Hoje, praticamente ninguém vai trabalhar por um salário mínimo, né? O mínimo é 2 salários. Aqui os descontos, INSS, vale transporte, né? O valor descontado aqui mensal, né? Isso aqui é mensal. O salário líquido, né? Quanto que esse funcionário vai receber no final ali, certo? Aqui também o provisionamento, que as pessoas não têm uma noção, né? Tem que fazer o provisionamento, chegar em dezembro, o custo é altíssimo em dezembro, 13º salário, férias, né? Proporcional e tal. Então, eles foram colocando tudo isso. Foi muito legal. Eu trabalhei muito com planilhas de custo, né? Por quê? Porque hoje existe uma estatística que 65% das empresas que abrem, elas não duram um ano, né? Elas não duram um ano. Isso é muito complicado, né? E aí, o que acontece? Eles fizeram essa planilha e tal, e chegaram ao final, realmente, do projeto e viram, né, a viabilidade ou não, né? Se teria ou não viabilidade. E aí, nós tivemos a participação do Sebrae, né? O Sebrae é muito legal nisso, né? Então, é uma feira do empreendedor, uma oportunidade para empreendedores apresentar o seu negócio com o intuito de estabelecer conexões com potenciais investidores ou outros parceiros de negócios, além de futuros clientes, certo? Então, o Sebrae, ele foi muito legal, assim, ele tem umas planilhas bem interessantes que ajudam bastante o grupo ali. Então, pela metodologia que eu utilizei, né, uma metodologia que eles pudessem realmente ter essa atividade forte, assim, com as questões, até alguns profissionais também da área vieram trabalhar com eles. A sala de aula também usei esse modelo aí, né, sala de aula invertida, em que eles traziam as respostas, eles que buscavam, né, e eu só fazia o acompanhamento, mas a questão dos custos eu não abria mão, né, os custos, principalmente a questão aqui, por exemplo, né, que eles queriam ter empréstimos consignados. Eu falei, de onde que vocês vão tirar 1, 2, 3 milhões, né? De onde que vocês vão tirar esse valor para investir e tal? Então, a rotatividade, os valores, a receita, trabalhei muito forte com eles, né? Uma pena, como eu falei, né? Eu não tirei foto, né? Eu tinha que ter tirado mais fotos e tal. E aí, para finalizar, né? Depois desse trabalho com o Sebrae todo final de ano ele faz uma exposição dos empreendedores, muito legal isso, aqui em Curitiba, ali no Barigui. Claro, nós não apresentamos, né? Mas dá para conseguir um quiosque também para apresentação, futuramente, quem sabe. Então, a ideia é que o resultado com certeza foi alcançado, mesmo que as empresas não foram viáveis, mas como tem vários ali que tem uma vontade imensa de abrir um negócio próprio, eles sentiram o porquê que a maioria dos brasileiros não conseguem dar sequência no seu trabalho, né? Então, foi muito, muito rico para eles, né? O final do projeto, então, a implementação de uma pequena empresa, os alunos, então, né, desenvolveram essa criatividade maravilhosa, principalmente na questão financeira, porque a maioria das pessoas querem abrir alguma coisa, mas elas não têm a noção de como que é, né? E às vezes investem um dinheiro que nem tem, e aí quebram, ficam com uma dívida gigantesca. Então, essa disciplina do empreendedorismo, assim, para os nossos jovens, realmente é algo, assim, maravilhoso, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com eles,
E a minha reflexão pessoal final é isso aqui, né? Depois de 87 aulas, né? Desde o início do ano, esse segundo ano ali com eles, com certeza eles tiveram uma noção muito legal, até para quem vai ser funcionário, né? E eu tenho plena certeza que pelas provocações didáticas aqui, né, nós conseguimos sim o objetivo alcançado, né? Que todos eles tiveram uma noção sobre empreendedorismo. Inclusive, alguns me prometeram que vão abrir uma empresa, né? Falei que eu quero ir lá tomar um café lá quando eles abrirem uma empresa própria lá. Parabéns, Newton. Essa questão é muito importante porque eles estão indo para o mercado de trabalho, né? Então é importante estar enfatizando esse tema. Mas muito bom ali o seu trabalho. Parabéns e obrigado aqui pelo compartilhamento conosco. Agora a prof. Solange, só que está faltando. Boa noite. Boa noite. Você quer que eu apresente, Solange? Eu vou tentar apresentar. Uhum. Meu PC está travando. Como sempre. Qualquer coisa, se você quiser, eu puxo por aqui. Acho que o tempo está bem instável aí na tua cidade, né, Solange? Tá, a gente tava sem luz, sem internet, sem dados, sem nada. É difícil, quando chove, fica bem complicado. Daí cai a rede. Meu Deus. Olha, foi. E é assim a nossa internet. Bem difícil. Mas qualquer coisa, compartilha por aqui. A minha tá boa. Tá bem rapidinho. Está demorando a carregar, né? Tá, então, se quiser compartilhar aí. Deixa eu abrir aqui. E não vai. Não vai. Pode começar. Então, no nome, né, Solange, eu fiz na EJA de matemática fundamental. Pode passar.
no Colégio Manuel Antônio Gomes, CEMAG, que é o único que tem aqui, que tem a EJA, e na verdade eu não trabalho, né, na EJA ainda. Pretendo, mas não trabalho ainda. Então eu tive que emprestar de uma colega a aula, né, para poder implementar. Foi objetivo geral, né? Cálculo mental, adição e subtração. Fiz matemática porque eu estava trabalhando matemática no fundamental e na verdade eu sou formada em pedagogia, né? Estava trabalhando matemática no fundamental, daí achei que seria mais fácil. Então, auxiliar os alunos a perceberem a relação entre adição e subtração, realização do cálculo mental, familiarização com o jogo, exploração do raciocínio lógico, da contagem, estudos dos conceitos das operações básicas. E, por último, praticar os jogos junto à turma. Bom, o jogo é assim, ele contém 20 cartas, não sei se alguém já conhece o Salute, é bem interessante. Duas cartas numeradas, de 1 a 10, as cartas são distribuídas igualmente entre os jogadores, eles sentam frente a frente, com seus montes de cartas virados para baixo, né? Os dois, ao mesmo tempo, os dois retiram a carta de cima dos seus montes, dizendo salute, e seguram na testa, de modo que um vê somente o do outro, né? Aí, não a própria. Daí tem um terceiro jogador que anuncia a soma das cartas. O primeiro que descobre o valor, né, é o que ganha, e guarda as cartinhas, vai guardando. O entendimento da regra do jogo Salute foi fácil para os alunos, mas existia vergonha, né, de formar os grupos para jogar. Nesse momento, eu tive que entrar também no jogo para participar, né, para que eles pudessem ver que não precisava ter medo de errar, e assim sucessivamente, cada um foi perdendo medo e vergonha. Depois que todos já estavam familiarizados com o jogo, pude observar que cada aluno criava sua própria estratégia para jogar. Os alunos que tinham mais facilidade para jogar ajudavam os colegas que tinham mais dificuldade no processo de adição, subtração. Foi um momento muito enriquecedor, pois os alunos estavam aprendendo ao mesmo tempo sendo professores daqueles que possuíam dificuldade. Eu fiquei encantada por perceber como um jogo pedagógico pode aproximar as pessoas, fazer com que elas descubram o quanto são capazes de aprender. Depois perguntei, né, o que tinham aprendido, cada um relatou a sua maneira, né, como foi ter jogado. Ao final da aula, saí com uma satisfação indescritível, pois havia conseguido despertar nos alunos o interesse em aprender a matemática de uma maneira prazerosa, mesmo sendo emprestada a aula de outra docente, eu fui bem recebida. A reflexão final. Eu acredito que ao implementar essa dinâmica em sala, especialmente na EJA, foi gratificante e animador, sendo que o principal objetivo foi alcançado. Eles tinham conhecimentos prévios, porém tiveram aprendizagem mais efetiva e diversificada. Divertido também. Aí, algumas fotinhas, né? Eles não queriam aparecer, na verdade. Muita vergonha. Mas foi o que a gente fez. É isso. Parabéns, Solange. O jogo sempre é bem-vindo. A gamificação é ótima na aprendizagem, principalmente na matemática, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês na nossa jornada e finalizamos hoje o nosso percurso. Espero que todos tenham preenchido os formulários. Caso não tenham preenchido, mandem um alô lá no grupo que nós já disponibilizamos.
E obrigada a todos, um bom final de ano, foi um prazer estar com vocês. Espero que todos tenham ali um final de ano calmo, tranquilo, tudo de bom aí para vocês, pessoal. Eu também queria desejar. Então, eu também queria desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo e que o 24 venha bem melhor do que esse que foi, né? Verdade. Até a próxima, então, gente. Feliz Natal, Até a feliz ano novo, próxima. pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo. Muito obrigado. Feliz Natal a todos, Deus abençoe. Tudo de bom, obrigado, professora Liliana. Obrigado mesmo. Vocês aí. Pessoal, até uma próxima. Hilda, manda dizer ao Pedro que eu deixei um puxão de orelha porque ele não veio, tá? Ele veio, ele estava aqui, Mauro, só que ele estava. Ele estava, Mauro. Dele, então. Pessoal, muito obrigada pelo acolhimento, tá? Espero que o ano que vem a gente consiga se encontrar por aí, pelos caminhos da educação, da aprendizagem, né? E isso foi muito gratificante. Professora, muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo mesmo. Isocleia, quase que eu disse para você, ó, Coristina Day e cama, tá? Você não tá boazinha, né? Obrigada. Muito obrigada. Melhoras, Feliz Natal, ano novo, repleto de realizações para nós. Amém. Para Yes. todos nós. Deus abençoe a todos. Até. Até, tchau. Professora. Oi, Cristina. Nada não. É que eu estou no celular, daí apareceu que estava todo mundo, diminuiu a turma. É que nós já finalizamos. Daí... Tá, eu só queria saber se eu tenho que responder algum questionário. Tem sim, eu mando no grupo, Cristina, pode ser? Só já pouquinho. Mando lá. Pode falar. Eu mando no grupo ali do WhatsApp. Tá bom. Aí você manda no meu grupo? O meu eu mando outro. No teu pessoal, então, pode meu ser? Meu pessoal, obrigada. Desculpa, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Mauro. Boas festas, bom final de ano. O teu microfone está desligado, Mauro. Oi, professora, tchau. Eu estou preenchendo o questionário ainda, por isso que eu estou aqui na tela, tá? Mas então vou fechar aqui, tá bom? Tá, Feliz Natal, feliz ano novo. Tchau, obrigado. Tudo bom para você aí. Tchau, tchau.